A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Hoje eu quero falar, semana passada ensina-nos a contar os nossos dias, hoje é aprendendo a contar os nossos dias. Já lemos o texto de Salmo 90, mas eu quero ler o texto de Efésios, no capítulo 5, no versículo 16 e 17. Efésios 5, 16, 17. A palavra de Deus diz assim: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade de Deus. Compreender o quê? Amém. Eu sei que contar os dias no nosso calendário aí é muito fácil. Então você fala, amanhã é segunda, né? E tal, daqui a 7 dias volta domingo de novo. E geralmente você festeja na sexta e faz um velório na segunda. Toda semana para alguns é assim. Não deveria. Você deveria celebrar todos os dias como se fosse o último dia da sua vida. Você deveria viver a sua vida celebrando aquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por você, para que você desfrute vida abundante, vida plena todos os dias. Nós temos que parar de celebrar somente sexta. Nós temos que aprender a celebrar todos os dias da nossa vida, porque todos os nossos dias são importantes. Amém? Deus, como eu falei semana passada, Deus não faz a contagem dos dias como nós fazemos. Nós temos um costume de contar de uma maneira, mas para Deus, diz a palavra, um dia é como um ano, é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então você vê que para Deus é muito diferente daquilo que nós estamos acostumados. Nós falamos semana passada e mostramos na palavra de Deus que Deus conta através de ciclos. A nossa vida, ela é cíclica. E Deus costuma contar os dias do povo de Deus de 7 em 7 anos. Ciclos de 7 anos. Então nós falamos o que significa o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, o quinto, o sexto, o sétimo e o oitavo, que na verdade já é o primeiro do próximo ciclo. Se você não viu essa palavra, tem lá no YouTube da Igreja Videira de Pindamonhangaba, amém? Você pode procurar lá, que tem lá. É o culto da semana passada. Não está por título, mas está por data. Então procure do dia 10/1. E aí você vai encontrar lá. Foram 3 vídeos, foi isso? 3 vídeos, a parte 1, parte 2 e parte 3. Todas são do mesmo culto. É que são vídeos de 30 minutos aproximadamente. Lá você vai entender melhor se você ainda não ouviu. Mas para a maioria que já ouviu, eu quero dar sequência hoje. Porque a forma então de Deus contar é de uma maneira diferente. Porque também alguns dias, presta atenção nisso, alguns dias são relevantes para Deus. Deus conta. Mas alguns dias da nossa vida Deus não conta, sabia disso? Uau! Isso é para causar temor no nosso coração hoje. Há dias que são contados, agora há dias que Deus não conta. Nós vemos isso na palavra de Deus. Os dias que são contados são apenas aqueles que são aprovados por Ele. Os dias que Deus conta são os dias que você vive na presença dEle. São os dias que realmente são relevantes para Deus. São os dias na qual tem um propósito. A maioria dos outros não são contados. Os dias
que você vive longe da presença de Deus, fora do propósito de Deus, esses dias não são relevantes, são descartados, são irrelevantes. E o Senhor, nós estamos vivendo os últimos dias. O Senhor Jesus está voltando. Deixa eu ensinar algo para você. Não é a nossa pregação, mas eu vou deixar claro, porque esses dias eu vi umas 2 postagens do Facebook de irmãos aqui da videira. Eles repostam a coisa que esses pastores aí fora falam, e esses pastores falam muita bobeira. Eu não ouço outro pastor, só ouço o pastor Aloysio, só ouço o pastor Wilson, só ouço o pastor Roberto, os pastores da videira, só ouço eles, não ouço outros. A mesma maneira é o que eu faço na minha casa. Eu não me relaciono com outra mulher, só com a minha. Eu não tenho filhos fora da minha casa, eu só tenho os meus lá dentro de casa. Eu só me relaciono com eles. São as minhas filhas, é a minha esposa. Comida também, eu não gosto de ficar comendo comida fora, eu gosto de comer comida de casa. Comer comida fora, pode ser que você fique com desinteria. A melhor comida é a de casa. Quem tem ouvidos, ouça. Eu não ouço outros pastores. Não costumo fazer isso. Eu ouço, às vezes eu leio algum livro de pastores que os pastores da videira indicam. Aí eu leio. Fora isso também eu não fico perdendo tempo não. Porque ler já é tão difícil, às vezes pra você arranjar tempo para ficar lendo e tudo mais, você ainda vai ler porcaria, é perda de tempo. Eu descobri que o tempo é curto. A palavra de Deus em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo diz: o tempo é curto. Nós não podemos viver aleatoriamente. Então vamos lá. Jesus, ele virá 2 vezes. Sabia disso? 2. A palavra de Deus em Mateus 24 fala que em primeiro lugar Jesus virá como um ladrão. Como um ladrão, ele não é ladrão, mas é como ladrão. Porque o ladrão não fala a hora que vai roubar a sua casa. Porque se ele falar a hora que vai roubar, você se prepara para ele. Eu tenho um vizinho policial. Ele falou: pastor, se alguém pular aqui eu sento bala. Eu falei: se pular no meu também eu grito, você senta também. Ai meu Deus. Com certeza, se o ladrão falar: vou roubar amanhã aí, 7 horas da noite mais ou menos, tô chegando aí, o que você faz? Você liga para a polícia. Você já se prepara. Mas Mateus 24 diz que o Senhor virá como um ladrão, e ele virá arrebatar os vencedores. Lá a palavra de Deus dá 2 exemplos. O exemplo de um que está no campo, 2 que estão no campo. Um é tomado, o outro é deixado. Também 2 estão no moinho. Um é tomado, outro é deixado. Os 2 trabalham na mesma obra. Os 2 têm o mesmo Senhor. Não é um crente e o outro não. Os 2 têm o mesmo Senhor. Os 2 estão fazendo a mesmíssima coisa. Mas o que diferencia um do outro é que um é um crente vencedor, o outro não. O Senhor então virá nessa primeira vinda e irá arrebatar os crentes vencedores. Os demais crentes, os crentes derrotados, ficarão durante a tribulação. E depois da grande tribulação, depois de 7 anos, o Senhor virá novamente. E aí ele virá nas nuvens, com trombeta, com tudo. E aí sim, todo mundo vai ver, todo olho verá. E o Senhor virá sobre as nuvens. Os vencedores virão com o Senhor. E o Senhor diz que aqueles que irão lutar contra ele, diz a palavra que com um sopro ele vai dissipar todos. E milhares de inimigos vão perecer diante do poder daquele que reina e sempre reinará. Amém? Só uma pontadinha, uma pitadinha só de palavra do fim dos tempos aí. Mas então quem são esses vencedores? Os vencedores são aqueles que vivem
uma vida relevante diante de Deus. Aqueles que estão vivendo uma vida fora do propósito, aqueles que estão vivendo uma vida longe da vontade de Deus, esses não são vencedores. Vencedores são aqueles que se importam com os dias que são contados pelo Pai. Eu me importo em fazer algo relevante diante de Deus. Espero que nessa manhã o temor do Senhor alcance o seu coração e que você comece a viver uma vida relevante diante de Deus. Primeira situação: Deus não conta os dias de pecado. Cadê a Bíblia que eu tava? Tá aqui, ó. Pega, por favor. Eu vou ler alguns textos daqui a pouco, mas eu já vou. Não precisa abrir não, mas lá em Gênesis 4 e também no 5, nós vamos ver isso. No capítulo 4, diz que os homens fizeram muitas coisas, invenções, coisas maravilhosas. Eles fizeram coisas, presta atenção no que eu vou falar. Me enquadra assim? Aqui? Até aqui sim. Corta o braço? Sim. Vou ficar aqui. É porque aqui dá muito eco, aqui dá menos eco. Se você botar uma cadeira ali e movimentar ali, cadê o Igor? Vem aqui, Igor. Movimenta a câmera pra mim aqui, pra eu poder me movimentar aqui. Porque aqui faz muito eco, começa a doer meu ouvido, eu venho pra cá que faz menos eco, ó. Aqui dissipa um pouco a minha voz, porque o eco sai daqui, ó. Eu devia ter botado umas cadeiras aqui assim, pra quebrar um pouco o som, para não reverberar tanto. Isso, solta aí. Acho que não é, era aí mesmo? Aí? Isso. Então você vai ficar aí agora. Eu vou pra lá, eu vou pra cá. Isso. Irmãos, homens fizeram coisas, presta atenção, coisas relevantes aos olhos do mundo. Provavelmente eles fizeram alguma ação para trazer água para o Nordeste. Eu estou sendo bem? De repente eles fizeram uma ação para a sociedade. Pode ser que aí hoje tenha pessoas que estão inventando a vacina contra o Covid. Você concorda que são coisas relevantes à humanidade, sim ou não? O pessoal está aí desenvolvendo vacinas atrás de vacinas. Tem as vacinas que tem 50% de chance de você morrer e 50% de chance de você ficar vivo. Esse tipo de vacina é complicado, né? Você já jogou cara e coroa? Já jogou cara e coroa? Essa é a vacina que eles estão querendo que o Estado de São Paulo quer dar para você. É a vacina cara e coroa. Você joga pro alto assim, ó. É 50% de chance de dar certo. Os outros 50%, seja que Deus quiser, meu amigo. Mas eu não vou falar de política hoje não. Eu vou falar que tem outras vacinas aí. Mas essas vacinas foram criadas por pessoas. Concorda comigo que a pessoa que criou é relevante para a humanidade? Ela é. Se alguém criar uma vacina para acabar com o câncer, você concorda que é relevante? Eu perdi a minha mãe de câncer. Alguém que faz algo aí, um remédio, uma pílula, que você toma e nunca mais as pessoas terão AVC. Imagina, que coisa maravilhosa. Quem criar isso, concorda comigo que ele fez algo relevante para esse mundo? Esses homens aqui fizeram coisas relevantes para esse mundo. Criações, invenções. Mas o interessante é que quando você vai ler lá no capítulo 4 de Gênesis, os dias não são contados. Deus não conta os dias. Deus só fala o que eles fizeram. Mas os dias deles não são relevantes diante de Deus. Não houve vida diante de Deus. Portanto, esses dias não foram contados. Deus, presta atenção, Deus não conta os dias do tempo que nós ainda não conhecíamos.
Pastor, o que o senhor está falando? O senhor está dizendo que antes de eu me converter, antes de eu batizar, antes de eu aceitar Jesus, eu vou resumir tudo isso que eu falei em uma palavra: novo nascimento. Pastor, o senhor está dizendo que antes do meu novo nascimento, os meus dias não eram contados? É exatamente isso que eu estou te dizendo. Vou fazer esse ano 38 anos de idade, de nascimento, mas dias contados foi só o dia que eu batizei. Eu batizei há 26 anos atrás. É isso? Me ajuda aí, acho que é. Então, resumindo, eu tenho 26 anos de idade, aleluia. Pode ser que você tenha 2. Quem aí batizou esses dias, no final do ano? Você tem menos de 1 ano de vida, meu amigo. Esses são os dias que Deus está contando. E os outros anos? E os outros anos, por que não são contados? Porque quando você era do mundo, você estava morto nos seus delitos e pecados, diz a palavra. Mas em Jesus, você tem uma nova vida. Amém? Você é uma nova criatura. As coisas velhas já foram. Tudo se fez novo no Senhor. Êxodo 12:2. Deus estabeleceu também o mês da Páscoa. Mas já tinham passado anos e anos. Era abril. E Deus disse: esse é o primeiro dia. O que Deus falou? Era abril, mas Deus falou: a partir de agora, a Páscoa fala do novo nascimento. É quando o povo teve esse momento com o Senhor. E aí Deus falou: a partir de agora é janeiro. Sensacional. Era abril, Deus mudou, agora é janeiro, é o primeiro mês da sua vida. Amém? O dia da nossa salvação é o primeiro dia das nossas vidas. Fala para o seu irmão, fala: o dia da sua salvação é o primeiro dia da sua vida. Amém? Desculpe as desafinadas aqui, é que tá ruim mesmo aqui a voz. Aí vai dar certo, eu vou até o fim, aleluia. Nem que seja para mim ficar fazendo gesto aqui. Mas nós vamos terminar. Segundo, qual é o dia que mais que Deus não conta? Quais são os anos que Deus não conta? Então os anos antes de você converter não contam. Primeiro. Segundo, Deus não conta o tempo em que nós não servimos a Deus. Porque tem muita gente que converteu, mas ainda não serve a Deus. Abra sua Bíblia em Atos. Eu não vou abrir porque aqui já tem, aqui eu já deixei. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 18. Quem está com calor diz amém. Amém. Eu estou também. E olha, alguns estão de bermuda, camiseta. Eu estou de roupa social. Adivinha? O calor aqui é brabo. Ainda estou num teto aqui que aquecer. Mas vai dar certo. 13:18, Atos. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes essa terra e por herança, vencido cerca de 400, vai decorando os números aí, 450 anos. Depois disso, cadê? Achei. Depois disso, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Tendo tirado este, levantou-lhes o rei Davi,
do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então olha que interessante, Paulo aqui estava falando a respeito lá do tempo do Antigo Testamento. O texto diz 40 anos de deserto. ...450 anos até Samuel. 40 anos de Saul. 40 anos de Davi. E depois mais 3 anos até começar o templo de Salomão. Somando todas essas informações aqui que Paulo estava falando, totaliza, anota aí, 573 anos. Isso é o que Paulo lá em Atos estava falando. Mas se você ir lá para Reis, depois você lê na sua casa, eu estou só citando textos. 1 Reis 6:1. Se você for somar os anos lá, dá 480. Há aí uma diferença, presta atenção. Há uma diferença do que Paulo citou em Atos, que é Novo Testamento, e o que aconteceu lá em Reis, Antigo Testamento. E a diferença de anos é de 93 entre uma contagem e outra. Aí você me pergunta: pastor, o que aconteceu nesses 93? Por que esses 93 não estão sendo contados? Olha só o que diz a palavra. No ano, esse texto que eu citei de 1 Reis. No ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4º do seu reinado sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. Então essa diferença de 93 anos é o tempo exato em que Israel foi oprimido lá no tempo dos juízes. O Jean citou esses dias o tempo dos juízes. Olha só, depois você lê na sua casa. Juízes 3:8. Eles serviram a Cusã Risataim. Foram 8 anos. Soma aí. Se alguém tiver calculadora, vai somando. 8 anos. Depois Juízes 3:14 diz: eles serviram a Egrom mais 18 anos. Juízes 4, do 2 ao 3. Serviram a Jabim mais 20 anos. Nosso tempo é curto, mas você leia na sua casa, tem essa curiosidade depois. Eu vou até ver se eu mando essa palavra digitada aqui lá no grupo da igreja do WhatsApp, para você poder ter acesso a ela. E você vai seguir essas informações e você vai ver que a conta bate. Juízes 6:1 diz que eles serviram também aos midianitas, mais 7 anos. Depois eles serviram os filisteus, lá em Juízes 13:1, por 40 anos. Soma tudo isso, quanto que dá? 93 anos. Nós concluímos o quê? Concluímos que se nós servirmos qualquer outra coisa que não seja Deus, esses dias não são contados por Ele. Os dias que você não está servindo ao nosso Deus, eles não são contados. Pastor, o negócio está ficando apertado, porque eu já resumi. Vamos pegar alguém que tenha 20 anos de idade, que converteu quando tinha 10. Então, no final, segundo o primeiro ponto, quantos anos de vida ele tem? 10 só. Mas daí, no segundo ponto, diz que só é contado os dias na qual você serve a Deus. O dia que você serviu a Mamon, dinheiro, o dia que você serviu não sei o que, esses anos não são contados. Aí você abaixa. Pastor, me sobrou 5 anos só de vida. Então é esses que você tem agora. Tá ficando em crise aí?
Eu fiquei em crise. Mas eu vou apertar mais, eu vou para o 3 agora. Deus não conta também o tempo que nós o resistimos. O exemplo do povo de Israel lá no deserto. Deuteronômio capítulo 1, verso 2. Deuteronômio 1, 2. Presta atenção que essa palavra ela é muito importante. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto do Sinai. Perdão, esse é Êxodo 19, 1. Agora sim Deuteronômio 1, 2. Jornada de 11 dias a desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. O tempo da jornada que o povo tinha que fazer era rápido. Era um tempo assim, rápido. Eu creio que era uma média aí de 6 a 9 meses. 6 a 9 meses mais ou menos era o caminho. Sabe quantos anos eles demoraram? 40 anos. Algo que era para ser feito em pouco tempo, 40 anos. Sabe por que disso? Porque eles desperdiçaram os dias da vida espiritual deles. Eles resistiram à vontade de Deus. Eu ouvi um dia alguém falar assim. Vou contar duas coisas que eu já ouvi. Uma delas foi alguém falando assim: ah, pastor, eu vou para outra igreja, vou sair da videira. Eu falo, amém. Mas e aí? Não, eu estou saindo da videira, mas eu vou para outra igreja. E a outra igreja também é de Deus. Alguém concorda comigo? O cara sai da videira, vai para quadrangular. Concorda que a quadrangular é de Deus também? É sim. Eu vou para a assembleia, amém? Amém. A igreja é de Deus, sim ou não? Sim. Lá prega a palavra de Deus? Sim. Mas qual que é o problema de você sair daqui e vir para cá? Você desviou da vontade de Deus. Aonde Deus te plantou? Aonde Deus te colocou? Aqui. Diga assim: Deus me trouxe para cá. Diga assim: este é o meu lugar. O problema é a outra igreja? Não, o problema é você desviar. Lá é de Deus? É. Mas lá não é o propósito de Deus para você. Lá é de Deus, mas não é o propósito dele para você. É o propósito do outro lá. Para você é aqui. Tá me escutando? Outra coisa que eu ouvi, aí já é mais dentro de casa, né? Ah, nós vamos abrir igreja lá em Piraporinha do Mato Dentro. Eu não vou falar que cidade, país, porque os irmãos podem achar que eu estou dando indireta. Eu estou só pregando a palavra. E depois, se você ouvir a palavra do pastor Naor, é a mesma coisa que ele falou, eu estou falando. Ele ainda foi mais específico. Eu vou tentar ser mais raso, para os irmãos não ficarem tristes comigo, não fechar o coração e continuar se alimentando até o fim da palavra, porque ela é preciosa. O final dela é melhor do que o começo dela. Olha só, eu já vi gente falando o seguinte: pastor, eles estão abrindo igreja lá em Piraporinha do Mato Dentro, eu vou para lá também, porque eu estou para servir a Deus, eu quero fazer para Deus. Você quer fazer para Deus, mas não quer fazer a vontade dele. Você quer fazer o que você acha que é de Deus, e é mesmo. A obra em Piraporinha do Mato Dentro é de Deus, mas o propósito de Deus para você é aqui. Está me escutando? Quer ir para lá? Vai. 40 anos perdido, 10 anos perdido, 5 anos perdido. O que você conquistou? O que você avançou lá? O que você cresceu lá? Vai ficar como o povo ficou no deserto.